Na nossa vida, Cristo deve ser o nosso foco. E muitas vezes na nossa vida vão ter coisas que vão fazer com que a gente se distraia desse foco. E são as nossas distrações. Mateus 6,33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Algo que deve ser principal na nossa vida é Jesus. É algo principal, é o nosso verdadeiro foco. É claro que você vai ter, muitas vezes você vai precisar estudar, você vai ter que ir trabalhar, que isso faz parte da vida de todos nós. Mas é algo que você deve buscar primeiramente, deve ter como algo principal na nossa vida, e o seu foco deve ser a Cristo. Eu sei que muitas vezes não é fácil, às vezes a gente tem que lutar contra muitas coisas. Por exemplo, quando a gente está orando, está lendo a Bíblia, vem aquele sono, vem aquele sentimento de, sabe, parece que você não tem vontade, e a gente tem que lutar contra isso, porque muitas vezes é um inimigo querendo deixar, não querendo que a gente ore, tenha um momento com o Senhor, que isso é algo muito importante para nós. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, falar com o Senhor, que é algo que faz parte da nossa vida e é algo que a gente deve sempre buscar. Por mais de vezes você não tenha vontade, são algo que a gente vai ter que lutar na nossa vida diária. Muitas coisas vão fazer com que você se distraia, muitas conversas, às vezes pessoas também vão fazer com que você se distraia. Isso são coisas que a gente deve lutar diariamente. Bom, a palavra foco significa um ponto de direcionamento, é algo que é uma direção na nossa vida, é um ponto, né, que nos direciona. E na nossa vida, algo que é como principal na nossa vida, é o nosso foco, é Jesus. E muitas vezes vão ter pessoas que você vai ter que se afastar, porque são pessoas que muitas vezes te fazem te afastar do Senhor. Vão ter renúncias na nossa vida. Ah, mas Sara, por que você está falando de renúncias, sendo que a gente está aqui falando sobre distrações? Porque vão ter muitas coisas que você vai ter que parar de fazer, porque são coisas que te distraem, que são coisas que fazem você, muitas vezes, fazer coisas que a palavra do Senhor não condiz. Então, a renúncia também faz parte disso. Muitas vezes você vai ter cuidado. Se você tem, às vezes, o vício de ficar jogando demais, ou você tem o vício de ficar mexendo no celular demais, ou fazendo qualquer coisa demais e não tem tempo para Cristo, você vai ter que tentar se organizar, parar um pouco e ter um momento com o Senhor no seu dia. Uma coisa que eu acho boa é toda vez que você for acordar, você orar, você ler a Bíblia, do que ficar sempre prolongando isso, porque senão você sempre vai colocando isso para depois, e não vai conseguir ler a Bíblia, ler um capítulo, ler um salmo, e a gente vai ficar sempre prolongando. Então são coisas que a gente tem que sempre prestar atenção bastante. Por exemplo, o próprio celular, gente, às vezes eu me impressiono, às vezes eu fico 1, 2, 3 horas mexendo no celular, e aí quando o tempo passa, caramba, não li a Bíblia hoje. Aí, às vezes, você deixa lá pro final do dia, como se fosse, tipo, nossa, deixei, tipo, de último caso, de última coisa. Eu sei que tem gente que trabalha, né, que tem coisa, assim, tem que fazer no seu dia, e muitas vezes o único momento que ela tem, às vezes, de noite. Mas também tem outras pessoas, como às vezes eu, que tem o seu tempo, às vezes, né, livre, assim, e acaba ficando só mexendo no celular, fazendo coisas, né, assim, fúteis, de vez de ter um momento com o Senhor. Então, são coisas que a gente tem que ter. A gente tem que se organizar, são coisas que a gente tem que tomar cuidado para não tirar da nossa direção, do nosso foco, que é o Senhor na nossa vida. Esse aqui, que é Colossenses 3:2, que diz: mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Sara, por que você está falando de pensamentos e por que eu não posso manter também meus pensamentos também nas coisas terrenas? Bom, o que acontece? Aqui nesse versículo está falando sobre os pensamentos, mas o que está aqui querendo dizer? O nosso foco, os nossos pensamentos, as nossas coisas como base, como principal na nossa vida, deve ser o Senhor. E muitas vezes a gente acaba colocando muitos dos nossos pensamentos, muitas das nossas coisas, querendo conquistar demais coisas terrenas e acaba se esquecendo de Cristo. E são coisas que a gente tem que ter cuidado. Não quer dizer que você não vai poder buscar conquistar suas coisas, não vai procurar ter uma casa própria, um carro próprio. Não, mas nosso foco tem que ser o Senhor. Você pode procurar as suas coisas, você pode procurar ter um emprego melhor, uma casa melhor, ter os estudos melhores, você pode. Só que você não pode deixar que isso se torne algo muito maior que o Senhor e que isso te distraia de Cristo. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Por exemplo, gente,
a gente peca. Às vezes a gente acaba caindo, e só que a gente pede perdão ao Senhor. E tem pessoas que vivem no pecado, que continuam sempre naquilo. E o diabo, tipo assim, aquelas pessoas já estão lá no diabo. Por quê? Continuam no pecado, não querem tentar pedir perdão ao Senhor e procurar Ele, então estão lá no diabo. E nós que somos cristãos, que estamos com o Senhor, que estamos procurando sempre batalhar contra as distrações, contra os pecados, o diabo só fica ao redor da gente vendo um ponto fraco nosso para tentar entrar na nossa vida. E é por isso que a gente precisa batalhar e ter sempre cuidado para não deixar que com uma falha nossa, o diabo entre na sua vida, né? E acabe com a sua vida. Então a gente tem que ter cuidado. Ah, mas Sara, eu às vezes peco. Só que você tem que ter cuidado. Por quê? A gente pede perdão ao Senhor e a gente tenta não fazer mais aquilo. E tem muitas pessoas que ainda não conseguem sair do mesmo pecado e que estão, infelizmente, na mão do diabo. Então, mas Sara, por que você está falando sobre isso? Porque são coisas que a gente tem que ter cuidado para a nossa vida, gente. A vida cristã não vai ser uma coisa fácil. As pessoas acham, não, é uma vida fácil, é uma vida com o Senhor. Só que vão ter coisas que vão fazer com que a gente tenha que batalhar. Por exemplo, as provações. Muitas vezes a gente acha que as provações são coisas do diabo, mas muitas vezes, na maioria das vezes, o Senhor faz com que a gente passe por aprovações para testar nossa fé, para ver se estamos firmes com Ele e para fazer com que a gente se fortaleça nele. Então, isso são coisas que eu quis falar aqui para vocês, para a gente sempre pensar, porque o Senhor, Ele está ali com a gente, Ele está ali na porta, Ele está batendo na porta e a gente tem que deixar que Ele entre na nossa vida. Então, tome cuidado com pessoas, com momentos, com coisas na sua vida que te fazem se distrair do seu foco principal, que é Cristo. Então, tome cuidado. Eu sei que às vezes não é muito fácil, você vai ter que se desviar de muitas coisas, mas tenha sempre em sua mente que o Senhor é o foco da sua vida. Ele é algo principal que você deve manter. Gente, eu sei que esse vídeo já acabou, mas só pra deixar aqui que no meu vídeo passado teve um moço que ele comentou falando sobre as distrações e eu percebi que eu não tinha falado sobre isso. Então o vídeo foi sobre as distrações porque é algo que muitas vezes acaba acontecendo na nossa vida e que a gente deve ter cuidado. Então, um beijão. Deus possa abençoar a sua vida, sua família e um beijão até o próximo vídeo.